Você sabe quem foi a primeira mulher matemática que a história registrou? O seu nome é Hipátia de Alexandria, e além de ter sido a primeira mulher da matemática da história, ela também contribuiu muito para a astronomia e até mesmo para a filosofia. Contudo, mesmo sendo uma mulher brilhante, seu fim foi absurdamente trágico. Então, se você quer saber o que aconteceu, se liga nessa fofoca. Hipátia nasceu por volta do ano de 370 d.C. na cidade de Alexandria, no Egito, até então parte do Império Romano no Oriente. Ela era filha de Teon de Alexandria, um matemático, filósofo, astrônomo e um dos últimos diretores do Museu de Alexandria. Ele foi seu grande influenciador e colega de carreira científica. Ela também frequentou a Academia de Alexandria e estudou astronomia, religião, poesia, artes e ciências exatas. Um tempo depois, foi para a escola neoplatônica lá em Atenas, na Grécia, para terminar os seus estudos. Quando voltou para o Egito, se tornou professora de matemática e filosofia, chegando a virar a diretora da Academia de Alexandria. Ela também analisou conceitos matemáticos da obra As Cônicas, escrita pelo filósofo e matemático Apolônio de Tiana, um texto de geometria que fala das curvas obtidas pela interseção de um plano com um cone. Segundo historiadores, ela tornou um documento mais acessível e mais fácil de ser entendido. Infelizmente, apesar de ter produzido muito, poucas de suas contribuições resistiram ao tempo, em parte por conta da destruição da Biblioteca de Alexandria, que ocorreu no século VI pelos romanos. Então, tudo o que se sabe sobre seu trabalho veio de relatos e cartas de autores, como Sócrates Escolástico e Sinésio de Cirene, que foi um de seus alunos. Segundo Sinésio, ela também é responsável pelo desenvolvimento e aperfeiçoamento técnico do astrolábio. E o que é isso? Basicamente, é um objeto formado por discos sobrepostos com marcações que representam o céu, a terra e os ângulos de observação. Girando essas peças, o observador pode simular o movimento dos corpos celestes no céu em uma determinada data e hora, podendo ser utilizado para observar os astros e fazer cálculos com base na posição das estrelas, do Sol ou de planetas. Ainda de acordo com esses relatos e cartas, aos 30 anos ela já dirigia a Escola Neoplatônica de Alexandria, um centro filosófico privado de grande prestígio, onde as pessoas estudavam e ensinavam ideias que uniam a ciência, lógica e espiritualidade. Foi lá que Hipátia se destacou lecionando sobre as obras clássicas da matemática, astronomia e filosofia. E falando de astronomia, não podemos deixar de destacar a edição comentada e revisada por Hipátia e seu pai, o Almagesto do Ptolomeu, o principal tratado de astronomia do período. Nele, Ptolomeu descreveu um modelo universo geocêntrico e utilizou cálculos matemáticos para prever os movimentos dos corpos celestes. A ideia dessa união veio do fato de que Hipátia era uma filósofa da corrente neoplatônica, que acreditava e ensinava que os conhecimentos não serviam apenas para entender o mundo, mas também para aperfeiçoar a alma. Para ela, estudar matemática, astronomia, filosofia era uma forma de cultivar o intelecto, feito para se aproximar de uma verdade mais profunda e viver uma versão melhor e mais contemplativa da realidade, construída por meio da observação lógica e matemática do mundo. Tá, mas você deve estar se perguntando enquanto eu falo tudo isso: João, se essa mulher era uma máquina, o que em nome dos deuses cientistas aconteceu para dar tudo errado? Então, vou contextualizar a história para vocês. Estamos falando de cerca de 400 d.C. Naquela época, o mundo estava passando por uma transformação profunda na religião. O cristianismo, que antes era perseguido, havia se tornado a religião oficial do Império Romano. Então, depois disso, outras crenças passaram a ser marginalizadas e perseguidas. Nesse cenário, Alexandria se destacava por ser uma exceção, já que era uma cidade muito diversa culturalmente e ativa religiosamente, onde cristãos, judeus, pagãos e filósofos conviviam e debatiam suas ideias livremente. Inclusive, Hipátia era pagã, ela seguia os princípios do neoplatonismo, que acreditava na existência de uma realidade superior, da qual o mundo material seria apenas uma sombra. No entanto, muitos dos seus alunos eram cristãos, o que não era um problema para nenhuma das partes até determinado momento. Sinésio de Cirene, por exemplo, era cristão e mesmo após se tornar bispo de Ptolomaida, continuou trocando cartas com ela e pedindo conselhos. Mas nem tudo era tão ideal assim, e essa diversidade, depois de um tempo, também acabou alimentando conflitos, rivalidades e disputas de poder que logo fugiram do controle. E para entender direitinho como tudo isso aconteceu, vamos falar sobre a política e sua organização hierárquica da época. Naquele tempo, Alexandria fazia parte do Império Romano do Oriente e sua administração estava dividida entre autoridades civis e religiosas. A autoridade maior era a do imperador, mas também existiam outros cargos, como de prefeito da cidade, que era nomeado diretamente pelo imperador e representava o poder imperial dentro da cidade. Também existia o bispo, que mesmo sendo apenas uma figura religiosa, exercia uma grande influência social e política na cidade, porque representava a igreja cristã, que fazia parte da religião oficial do império. Então, de certa forma, com o apoio da população, um bispo poderia bater de frente com a autoridade de um prefeito e deixar o clima meio tenso, principalmente quando as ideologias dos dois líderes entravam em conflito. Durante o auge de Hipátia, o então imperador do Império Romano do Oriente era Teodósio II, um cristão, e o bispo era Cirilo, sobrinho do antigo bispo Teófilo, um homem cristão que perseguia outras religiões, inclusive judeus e pagãos.
chegando até a depredar templos pagãos para posteriormente transformá-los em igrejas cristãs. Cirilo, por sua vez, decidiu seguir os passos de seu tio, adotando um estilo de liderança mais autoritário, chegando a perseguir não só judeus e pagãos, mas também os cristãos que eram contra o seu governo. Como podemos perceber, a cidade de Alexandria estava passando por um momento bem tenso. Por isso, o prefeito de lá, Orestes, temendo tudo que fosse entregue ao caos, buscou conselhos de filósofos da cidade, incluindo Hipátia, sua amiga e ex-professora. Por conta disso, Cirilo e seus seguidores começaram a espalhar o boato de que Hipátia era responsável pelo conflito de ideias entre Orestes e Cirilo. Eles estavam dizendo que Hipátia utilizava de magia oculta e bruxaria para enfeitiçar Orestes, e assim continuaram os conflitos com Cirilo. E a gente pode até pensar que isso é uma loucura, mas levando em conta a época, a população aderiu a essa maluquice e os apoiadores mais ferrenhos de Cirilo começaram a procurar Hipátia pela cidade para matá-la. Eventualmente, a encontraram e a emboscada tirou sua vida. Há várias versões sobre o seu assassinato, mas a mais aceita é a de que ela foi arrancada de sua carruagem em uma manhã de quaresma, despida à força, descarnada viva por monges cristãos e esquartejada. Os pedaços de seu corpo foram queimados fora da cidade como uma espécie de ritual de purificação, consolidando o seu trágico e extremamente injusto fim. Hipátia nunca se casou e não teve filhos. Ela dedicou sua vida ao trabalho científico, declarando-se casada com a verdade. Como a sua morte foi muito violenta, foi declarado o fim do período antigo da matemática grega. Por ter ousado ser professora em uma época que mulheres não podiam fazer quase nada, sua trajetória é uma inspiração até hoje. E se você quiser saber mais sobre a primeira mulher matemática da humanidade, assista o filme Alexandria, que estreou em 2009 e tem a atriz Rachel Weisz no papel de Hipátia. E essa foi a fofoca de hoje. Espero que você tenha gostado. E para mais conteúdos assim, não deixe de curtir, comentar e falar o que é que você achou. Valeu, até a próxima!